Olá, meus amigos e amigas. Estamos iniciando mais um podcast Soul Fitness. Eu me chamo Bruno Santos, sou idealizador do Dieta do Chefe Delivery e ao meu lado o professor de Educação Física, Lucas Emanuel. Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast Soul Fitness. Agradeço a presença de todos, espero que vocês gostem, fiquem até o fim. É uma honra ter você, Bruno, aqui, que é meu aluno, né, e idealizador do Dieta do Chefe, fazendo mais um podcast comigo. E o nosso digníssimo convidado, o Dr. Rafael, médico esportivo. Espero que vocês gostem e nos acompanhem. Agora... O Soul Fitness é um bate-papo onde nós convidamos entusiastas, aqui, especialistas da saúde, né, para compartilhar conosco e com você que nos assiste informações de alta relevância para nos ajudar a ter mais saúde, mais performance e mais qualidade de vida. E o tema de hoje é a medicina do exercício e do esporte. Atualmente, a maior parcela da população brasileira é sedentária, mas ainda assim, dos últimos anos para cá, um grande número de pessoas tem iniciado atividade física ou algum tipo de modalidade esportiva, né? E nesse cenário, essa especialidade da medicina tem ganhado grande destaque como uma proposta, né, para entregar melhores resultados, né, de uma forma integral, envolvendo muitas vezes ali uma equipe multidisciplinar, né, com inovações tecnológicas, né, uma abordagem também mais personalizada. E para isso nós temos a felicidade hoje de ter o Dr. Rafael Benuliel, que é médico, traumatologista, mestre em ciências biomédicas, para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco, né? Então fique à vontade para cumprimentar o público, para falar. Bom, amigos, boa tarde. Acima de tudo, me permitam agradecer e começar agradecendo não só vocês, mas com certeza essa enormidade de pessoas que vai estar nos ouvindo e nos agraciando com essa audiência. É um tema, sem dúvida, que hoje ganha uma notoriedade cada vez maior, mas que não é novo, diga-se de passagem. Eu, por exemplo, já estou dentro da medicina do esporte desde 1998, comecei como acadêmico de medicina ainda, no 4º período, trabalhando com times de futebol profissional, no caso, à época, o São Raimundo Esporte Clube, e depois migrei para outros clubes, migrei para outras modalidades, pude viajar o mundo inteiro conhecendo serviços diferentes, tentando entender como isso funcionava, mas o que me deixava muito claro em relação a essa escolha desde muito cedo é a possibilidade de você lidar com pessoas que possuem um potencial estão num patamar diferenciado de busca pela melhor condição física, pelo um estilo de vida mais saudável, e isso já naquela época me parecia o futuro. Parecia que um momento ou outro a gente ia acordar como ser humano e entender que a máquina chamada corpo humano ela foi programada para funcionar muito bem, apesar dos pesares, por 40 anos. Apesar daí, começam os defeitos, entre aspas. E é nessa hora que ou a gente age de forma preventiva e ganha 80, 90, 100 anos ao final de uma boa qualidade de vida, ou a gente vai começar a pagar um preço por isso muito cedo. E já naquela época, tendo sido apresentado a vários serviços diferentes, eu tive a oportunidade de ver de perto 2 escolas de formação fora do Brasil, a escola americana e a escola europeia, capitaneada pelos franceses. E o que a gente percebia já era a necessidade de que isso realmente ganhasse corpo, de que isso realmente aparecesse para as pessoas como algo com a importância que deveria ter, né? E o que aconteceu foi que, ao voltar do meu último estágio em 2009, eu tive a ingrata surpresa de participar de alguns programas e até da tentativa de implantar alguns protocolos em academias de Manaus à época, mas a gente ia num salão em horário de pico e via 5 pessoas treinando. Se você falasse em dieta, seja lá qual for, ninguém queria seguir. E nisso a internet teve um papel fundamental, porque com a massificação das mídias sociais principalmente, e com a publicação de alguns ícones mostrando seu estilo de vida, mostrando aquele corpo melhorado, aquele índice de gordura baixo, aquele potencial de levantar pesos tremendos, aquilo tudo foi despertando na cabeça das pessoas a ideia de que aquilo não era impossível, de que se você mudasse a chave, você conseguia chegar.
E muito por isso, hoje, a gente tem a grata surpresa, aí já deixou de ser ingrata e passou a ser grata, a gente tem não só uma explosão de academias sendo abertas aí, de todas, não só de musculação, sim, mas de jiu-jitsu, até para crianças, né, de futebol e tudo. A gente tem uma enormidade de estruturas poliesportivas sendo inauguradas e abertas todos os dias. E isso fez explodir até nas redes sociais essa vertente do quão bom é a prática de exercícios físicos para a obtenção de saúde e, principalmente, primeiro, a saúde, segundo, a estética, porque, querendo ou não, a gente não tem como dicotomizar essas duas coisas. Ninguém quer ter só saúde, você quer ter um corpo bacana para apresentar a todo mundo, né? Perfeito. E a virada de chave foi essa. E aí a medicina esportiva, que já fazia isso desde o começo, foi se adaptando e foi trazendo os protocolos que eram utilizados em atletas para o público em geral. E a gente foi conseguindo transformar as pessoas com conceitos novos de alimentação, de repouso, de prática de atividade física, aquela que ela gosta mais de fazer, e acabou no que está hoje. Graças a Deus a gente vê a coisa só crescendo, sem nenhum limite, porque ela vai crescer ainda muito mais que isso. Despontam alguns ícones, como Paulo Musi, Renato Cariani e muitos outros, que nos servem de referência, sem dúvida. E vamos lá, vamos ver até onde isso vai dar, né? A gente que trabalha com isso está muito animado. Sim, perfeito, doutor. Dando introdução aqui, explica melhor para a gente o que é, né, a medicina do esporte, né, esportiva, do exercício, e quais os seus benefícios para a saúde e performance no geral. A medicina do esporte, propriamente dita, não é, como as pessoas pensam, tratar do atleta. Não é só... Até porque, se você vai à academia pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, você é conceituado como um atleta ocasional. Tu não és o profissional, não faz isso para viver, mas com certeza a sistematização da aplicação de técnicas de ganho de massa, de perda de peso, de aceleração de metabolismo, fazem com que você não seja uma pessoa comum, né? E hoje, eu diria, a gente não tem mais um público tão sedentário quanto antes. Eu lembro que quando eu morei em Lyon, estudando, eu fazia uma reflexão, sentava numa praça e olhava e brincava com um amigo e dizia assim, olha, eu vou te dar 10 euros por cada pessoa com um aspecto de excesso ponderal que você vir passando pela rua. E a gente não via. Você passava horas e você não via as pessoas num frio de menos 2 graus correndo nas ruas. Todo coberto, só o olhinho de fora, o cara estava lá correndo, estava se exercitando. Esse era o conceito que faltava para nós e hoje eu vejo isso explodindo para nós aqui. A gente fugindo um pouco daquela realidade americana, né, do cara que é muito mais por conta da alimentação, não é por causa da prática esportiva, porque eles são inclusive muito incentivados ao esporte desde muito jovens. Mas a questão é que eles têm uma predisposição genética para aquilo e comem muito mal. Esse é o problema do americano redneck, que a gente chama, aquele cara do pescoço rosado, que é o americano nato, né? Mas graças a Deus a gente vem mudando esse paradigma. Aqui no Amazonas, principalmente, é muito bom ver academias sendo abertas aí todo dia praticamente. Eu lembro de época em que se abria academia e nem instrutor de educação física você era obrigado a ter dentro da academia, quer dizer, você abria academia numa garagem. Hoje tem essa preocupação, é uma obrigação tê-lo lá e ele participar dessa abordagem ao cliente que chega para mudar a vida e não pode ser do jeito que ele pensa que é, ele tem que ser orientado quanto a isso, e aí a educação física é primordial. E a medicina do esporte, como você bem falou, ela é pautada em 3 esferas, na verdade. A médica, a parte de reabilitação e a parte tática e técnica, né? Então, quando você pega um atleta, por exemplo, que se lesiona, você faz a primeira abordagem médica, seja ela cirúrgica ou não. A partir daquele momento, ele fica um tempo ali sob a tutela da parte médica, migra para a fisioterapia quando se reinicia a reabilitação. Depois da fisioterapia, preparação técnica aí com os profissionais de educação física para ganho de potencial técnico e migração definitiva para o campo, para a quadra, seja qual for. O que a gente fez foi pegar esses protocolos que obedeciam essa cadeia
e levar isso para o paciente comum. Então, quando eu vendo, entre aspas, uma cirurgia, por exemplo, eu não vendo a cirurgia, eu vendo o protocolo de reabilitação do início ao fim. Então, ninguém compra mais uma placa e um parafuso, você compra uma perna nova, literalmente. E a medicina esportiva é isso, é te entregar apto a fazer qualquer atividade física, esportiva ou não, que você queira, apesar de ter tido um dano, um trauma, seja o que for, e no mínimo de tempo possível, isso é uma coisa bem da medicina do esporte, e principalmente apto a desenvolver qualquer atividade que você quiser, qualquer atividade física que você esteja querendo fazer. Não existe limitação, a gente não trabalha com essa coisa de você não pode fazer isso, porque você tem uma hérnia de disco, você não pode agachar. Ou se você quebrou o joelho, então você não pode mais jogar futebol. Não funciona assim com a gente. A gente vai adaptar o processo de reabilitação para que você tenha o resultado que você quer e aí sim, com sucesso, chegue a desenvolver com aptidão qualquer coisa que você queira fazer. Então, basicamente, a medicina do esporte é isso. Perfeito, doutor. Pegando um gancho nisso que ele disse, achei muito interessante essa parte, né, do não, né, essa proibição, porque existia, né, ainda existe algumas correntes do não e do sim, né? Eu parto do mesmo princípio. Eu gosto particularmente de atender muitas pessoas de reabilitação, prevenção, para ela ver que o exercício está muito além da parte estética, né, tá ligado? Principalmente a parte da saúde. Normalmente são pessoas com mais de 40, 50, 60 anos, né? Normalmente é o público que eu atendo na academia. E aí, realmente, eles veem o poder do exercício no corpo deles, né? Com essa experiência prática. E realmente vira essa chave, né? E é muito interessante o quanto a medicina e o exercício estão crescendo, né? Está crescendo cada vez mais. E a medicina está aí para comprovar o poder do exercício, né? Que faz parte da medicina preventiva e até de tratamento. Perfeito. Doutor, fazer aqui uma pergunta para o senhor, para a gente entender assim, e talvez o público também entender de uma forma prática, né? De que forma, por exemplo, que é a dúvida que eu tenho, né? Eu entendi, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Eu entendi que a medicina do exercício e esporte, ela envolve ali profissionais de diversos conhecimentos, né? Conhecimentos multidisciplinares, vamos colocar assim, desde a parte de nutrição, fisioterapia, né? Professor de educação física, psicologia, né? Então você consegue pegar um paciente que seja ele atleta profissional ou amador, que eu acredito que vai ter ali algumas diferenciações, né? Mas você consegue fazer uma abordagem 360 graus com aquela pessoa, né? E aí, a partir daquele diagnóstico que você vai fazer, que vai considerar se a pessoa tem limitações ou não tem limitações, né? E aí vai montar um protocolo individualizado, personalizado para aquele profissional. Aí o médico do esporte, ele funciona então como se fosse tipo um gestor de um projeto. Vamos imaginar que aquele paciente é como se fosse um projeto. E aí ele vai entender e vai distribuir as demandas para os demais profissionais para trabalhar em conjunto e entregar aquele resultado. Mais ou menos assim? Na verdade, ele é um gestor de equipe, eu diria, mais do que de projetos. Eu, em 2015, abri uma clínica, e veja bem, não faz tanto tempo assim, temos aí 8 anos, né? E eu abri uma clínica e naquele momento me pareceu, depois com o tempo, que a clínica foi aberta, na verdade, era uma excelente ideia, mas era no momento errado. Se fosse hoje, com certeza, o entendimento sobre o que ela representava teria sido muito maior. Nós tínhamos 3 nutricionistas, nós tínhamos psicólogos do esporte e psicólogos normais, nós tínhamos ortopedistas e traumatologistas, cardiologista, fisioterapeutas, éramos 6 ao todo, e educadores físicos tínhamos 4. Toda essa equipe trabalhava sob o mesmo teto. E o propósito era levar para o paciente essa possibilidade de um acompanhamento multidisciplinar todo em um único ambiente, né? Por quê? Porque isso é a realidade, por exemplo, de um clube de futebol. Mas não é de agora. Eu, quando entrei no futebol, lá em 98, a gente viajava com os clubes e você não levava seringa, você não levava material de sutura. Você ia porque ia, como médico. Chegava lá, doutor, estou com dor de cabeça, vamos na farmácia comprar um remédio.
ou vamos ao hospital procurar um atendimento. Não existia essa preocupação. E isso não só a nível regional, mas acho que a nível nacional. Eu cheguei a assistir uma palestra do Dr. Michel Simoni, que à época era o médico do Fluminense, que é o meu time de coração, e ele brincando para mim, ele disse, eu sei que a paixão de vocês e tal pelo Fluminense, mas o departamento médico do Fluminense é uma sala com uma maca dentro. É isso que eu tenho lá. Isso era o Fluminense. Tu imagina aqui o São Raimundo ou o Nacional. Só que hoje isso também mudou radicalmente. Hoje você tem psicólogos, você tem nutricionistas supervisionando toda a alimentação, da hora que o cara acorda até quando ele dorme. E eu posso dizer que fui um dos pioneiros trazendo isso para cá, porque quando eu estudei no Clube Atlético Paranaense, onde eu estive por um ano, em 2009, o Atlético, naquela época, já era um centro de excelência em reabilitação, em acompanhamento e formação de atletas. Eles recebiam 300 jovens por mês para fazer peneiras e trabalhar em cima desses jovens para prepará-los para a vida profissional e aí sim exportá-los ou até cedê-los para times aqui do Brasil mesmo. Então eles se tornavam, naquela época, no CT do Caju, que eles chamam que era o maior centro de treinamento do Brasil nessa área à época, tanto verdade que a seleção brasileira do Dunga de 2010, que foi a Copa do Mundo da África do Sul, lá esteve para fazer a preparação, por exemplo. Então eles despontavam como naquela época já uma potência nessa área. E foi lá que eu vi, por exemplo, a reabilitação com controle de pressão hidrostática, eu vi plasma rico em plaquetas para regeneração de tecidos em um tempo mais rápido, eu vi a máquina de estudo isocinético, o Cybex, que eles não tinham uma, eles tinham 4. Então, assim, era uma situação que não era inatingível para todos os outros, mas que muita gente não conhecia. E a gente trouxe isso. Eu tive a oportunidade de trazer esse conceito e implantar no Nacional, anos depois, em 2012, e a gente teve muito sucesso. Ficamos aí quase 2 anos sem nenhuma lesão grave em atleta nenhum. Então isso é a medicina do esporte, ela é mutável todos os dias, ela está se tornando cada vez mais moderna, cada vez mais completa, e não se faz nada só. Basicamente é isso. E aí na questão da nutrição, o que a gente vê nas redes sociais hoje, que a parte mais nobre de todo esse entendimento é justamente a nutrição. Porque tudo começa na nutrição. Se você pode ser o cara mais persistente, determinado do mundo, se você se alimentar mal, teus resultados não virão. Você pode ir para a academia todo dia e ficar lá 3 horas treinando, peso pra caramba, fazendo o que for. Se você não seguir uma linha de controle calórico diário, você não vai ter um bom resultado. Não vai ter um bom resultado, não adianta. E alguns conceitos são muito fáceis de passar ao público em geral, acho que é isso que quem nos escuta quer saber. Então, assim, a pergunta seria, doutor, eu quero um caminho mais curto em relação à nutrição para eu conseguir ter um bom resultado. Qual o caminho mais curto? Primeiro é que o teu corpo ele funciona, como eu já disse, como uma máquina. E como uma máquina ele tem que ter horário para tudo. Eu sou da vertente que diz que você não precisa comer uma refeição a cada 3 horas, até porque 90% das pessoas não tem tempo para comer a cada 3 horas. Eu não tenho. Às vezes até saco, né, para comer. Não tem. Isso é para atleta. Isso aí é a rotina de um cara que vive disso. O cara é patrocinado por diversas empresas para viver disso. Então ele come a cada 3 horas, ele dorme 14 horas por dia, isso ninguém sabe. O que regenera e faz músculo crescer é dormir, é o repouso. Então se tu não tem repouso, tu tá jogando teu treino no lixo todo dia. Basicamente, voltando de novo para a alimentação, é ter rotina. Então, meu café é sempre às 8 da manhã, beleza. Meu almoço é sempre ao meio-dia, ok. Eu tenho sempre um lanche no final da tarde, às 17 horas. E eu sempre janto às 20 horas, ponto. Então, 8, 12, 17 e 20 são meus horários de refeição. Eu não vou pular de jeito nenhum esses horários, entendeu? Com o tempo, o teu corpo vai entender que naquela hora ele vai se preparar para receber esse nutriente que tu está colocando para dentro. Não vai ter espaço para reter ou para acomodar em reserva e você vai potencializar teus ganhos.
os índices de cortisol, de insulina, vão todos trabalhar dentro de uma sinergia que vai te impedir reter gordura localizada, que vai te impedir ganho de peso descontrolado. É basicamente isso. Percebe que não é nem o que você come, é como você come e na hora que você come. Esse é um ponto. Mas também não dá para ser um hambúrguer, nem dá para ser uma salsicha, pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer porcaria. A verdade é que a gente morre pela boca, né? O ser humano ele atira com uma arma cada vez mais potente na própria boca quando ele bota algumas coisas para dentro. E essa junk food, que é bem conceituada, e acho que é a melhor designação que existe para isso, ela até é aceitável, porque, porra, ninguém pode passar uma vida sem comer um cheeseburger com uma batata frita. Eu também amo comer. Não pode ser tão mas radical, não pode ser né? toda hora, nem todo dia, né? Saber dosar, né? Então aqui o nosso amigo com a dieta do chefe, o que ele faz? Ele te dá a possibilidade de não ter que ir lá para a cozinha, ficar lá dando tantos gramas de brócolis e arroz. Ele prepara tudo isso para ti. Isso eu já vi em 2009, tá? Lá em Curitiba, o meu chefe de equipe, ele tinha uma pessoa que levava, eu lembro bem, numa sacola, toda a dieta dele daquelas horas, até meio-dia, por exemplo. Aí tinha iogurte, tinha marmitinha, tinha um bocado de coisa, castanha. E aí vinha uma lista e ele ia, hora tal, ele comia uma coisa, hora tal, comia outra. E aí dá para fazer. Tinha alguém supervisionando que levava isso até ele todos os dias. Mas isso é um saco, irmão, e ninguém vai fazer isso. Doutor, só pegando um gancho no que o senhor falou, né, em relação a essa sua percepção sobre o alimento, né? Inclusive eu falo até o seguinte, né, porque nós entendemos, eu entendo, né, que os dois caminham meio que em paralelo, assim, né, alimentação e exercício, né? Só que tem realmente a particularidade em relação à alimentação, que exercício, se você não fizer, você vai viver mal, né? Agora a comida, se você não come, você morre. Ponto, né? Então, de fato, tudo começa pelo alimento e aí depois vai fluindo para as demais coisas. Inclusive até na vida, por exemplo, o meu processo foi esse. Eu tinha um estilo de vida completamente desregrado, tive que vir pela dor. Então, ou eu melhorava, né, o meu estilo de vida, ou eu morria. Então, comecei com a alimentação. Então, uma coisa vai puxando a outra. Comecei a me alimentar um pouquinho melhor e tal. E aí depois comecei a fazer uma caminhada, né? E aí depois já na academia, tudo. Então você vai fluindo. Agora um outro aspecto interessante também da alimentação é assim, eu vejo isso nos nossos clientes, né? O cliente, quando ele vem de uma rotina muito desregrada, né? No primeiro momento, pelo menos as nutricionistas que trabalham conosco em parceria, elas utilizam normalmente essa abordagem, né? Não necessariamente se passa ali uma dieta calculada, porque a pessoa já vem de uma situação ali de uma alimentação muito desregrada. Então, no primeiro momento, normalmente o foco da equipe é melhorar a qualidade da alimentação, né? E fazer isso aos poucos, de acordo com cada pessoa, introduzindo ali os alimentos, tudo. Então, normalmente a pessoa começa com uma comida balanceada, sem mexer muito nas quantidades também, né? Porque até psicologicamente a pessoa já vai dizer, não vou aguentar comer só isso aqui. Então muda-se primeiro a estratégia alimentar. Vamos continuar, ninguém vai mexer na quantidade, vamos melhorar a qualidade das tuas refeições no primeiro momento, né? E aí essa abordagem ela funciona até um determinado momento. Porque aí é o momento que a pessoa já, digamos assim, ela entra no efeito platô de certa forma, e aí é o momento que é necessário uma dieta calculada para começar a vir o resultado. Inclusive, até eu mesmo, pessoalmente, estou passando por esse processo aqui com o Lucas, né, que é meu professor na academia, e eu senti um momento, senti que eu vim evoluindo, né, ganhando massa muscular, e eu não acho que a minha alimentação já não está legal, acho que eu já vou buscar agora uma outra estratégia, uma dieta mais calculada, eu vou ajustar a minha dieta, porque você sente, né, que as duas coisas têm que caminhar ali em conjunto, né? Aí eu lhe falando assim de uma forma, uma pergunta prática minha, assim, do meu estilo de vida. Atualmente eu faço academia, musculação, eu faço também, comecei há pouco tempo jiu-jitsu, uma prática que eu tinha quando criança, parei durante muito tempo, tive a felicidade de voltar agora com o mestre Pina, lá do Japim. Sim. E o que acontece? A minha preocupação, eu já sou um cara de 41 anos, né? E a minha preocupação é me lesionar. Essa é a minha preocupação, né? E, claro, são dois aspectos principais que eu diria para o senhor assim, que são a minha principal preocupação. A primeira é me lesionar e a segunda é assim, diante da minha rotina atual, eu trabalho, faço musculação
faço os treinos de jiu-jitsu também e tal. E a minha preocupação é ter energia para conseguir fazer tudo isso com qualidade, sem, digamos assim, ir ali nas bombas, né? Ir porque tem que ir, mas não ficar legal. Aí eu lhe pergunto, por exemplo, se eu fosse buscar o recurso da medicina do exercício e esporte, né? Para de alguma forma agregar valor para a minha vida, para a minha rotina, para melhorar o meu dia a dia, qual que seria a abordagem, por exemplo, com uma pessoa como eu? Quais são os exames que a gente faria? Como é que isso funcionaria? Fora o sono, né? O sono do Bruno descanso. É pequeno. O tempo de descanso que eu... É bem isso que eu estou te falando. É que eu comecei a introduzir há alguns minutos atrás. A primeira coisa é entender como que funciona a rotina de cada pessoa. É preciso entender que horas tu acordas e que horas tu dormes. E como é a qualidade do teu sono. Isso é o mais importante. A gente negligencia muito isso e, como eu te disse, tu não vai ter resultado. É mais ou menos assim. A alimentação é importantíssima, mas ela é 1, 2, 3 pilares, como eu te falei. Alimentação, educação, prática de atividade física e descanso. Se você comeu bem nesse dia, fez tudo certinho, comeu na hora certa, treinou bem, mas foi dormir às 2 da manhã e acordou às 5, por algum motivo, esse teu dia ele foi praticamente perdido, porque teus níveis de hormônios anti-inflamatórios internos não vão ter agido por tempo suficiente para desinflamar o teu corpo e conseguir te entregar a síntese proteica que você tanto busca, para falar a grosso modo. Então, a identificação dessa rotina ela é importantíssima, porque não adianta eu colocar para você comer às 8 se você não acorda às 8, se você acorda às 10, por exemplo. Não adianta eu te dizer para almoçar ao meio-dia se você toma café às 10. E isso é possível. Cada um tem sua rotina alimentar, né? Isso é o que a gente chama de ciclo circadiano. O ciclo circadiano é como o teu corpo, como um relógio, se programa para funcionar durante o dia. E a mensagem mais importante que a gente pode passar para todo mundo é o seguinte, é que ninguém vai entender o seu próprio corpo como você. Então, se você não teve uma boa noite de sono naquele dia, não adianta tu ir para a academia com o teu personal naquele dia, para que ele faça aquele treino de carga ou com intensidade que já havia sido programada, porque não vai rolar. Aí vai acontecer o que com ele? A lesão. Sim, se você força uma situação, chega lá, organicamente sem balanço, e cai na mão dele sem que ele saiba disso, claro, ele está lá para fazer o que ele aprendeu a fazer. É colocar cadência, é colocar carga, é diminuir o intervalo de sequência, é te dar aquilo que você quer. Mas você não estava preparado para aquilo naquele dia. E quem é que vai me dizer se eu estou preparado ou não? Sou eu mesmo. Então, esses 3 pilares eles têm que estar muito corretos, muito coordenados. Por isso que é tão difícil, né? Senão qualquer um faria. A gente vê atletas, mesmo profissionais de fisiculturismo, por exemplo, que passam a vida inteira e não conseguem ganhar um campeonato expressivo. São grandes, muito volume, muito bem fisicamente, mas não ganham campeonatos, porque não conseguem regular esses pilares. Não dormem bem, pegam mais trabalho do que deveriam pegar e tem que ficar na internet fazendo consultoria e não dorme, aí não come direito, aí entra na competição, não fez um preparo de desintoxicação, um processo de corte de líquido principalmente para ganho de linhas e tal. Então tudo isso é muito complexo. E a alimentação ela é importantíssima, como você falou, ela é onde tudo começa. Só que mesmo a alimentação, engraçado, algumas vezes, por que a gente faz exercício físico? Tá aí, uma boa indagação. Quando a gente acorda, o nosso corpo ele é programado para consumir uma determinada quantidade de calorias. Porque a gente gasta caloria respirando, a gente gasta caloria botando o intestino e o estômago para funcionar, salivando, falando, cérebro funcionando, cada pensamento meu eu estou queimando caloria. Então a gente tem uma carga calórica diária que é própria de cada um. Não existe, a minha é 2.000, é 3.000, isso aí é tudo utopia, cada um tem a sua. E é muito difícil de calcular. O que eu faço? Se eu quero ganhar peso, eu preciso botar mais calorias, além das que eu já tenho. Se eu preciso perder, eu tiro.
Quando eu entro com atividade física, naturalmente o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a minha perda. Se eu aumento a minha perda, eu tenho que aumentar a ingesta calórica junto. Não, mas eu quero perder peso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha como é complexo, né? Sim. Não adianta simplesmente você tirar calorias, e aí a gente vê muitas dietas zero carbo, zero não sei o quê. Como é que tu vai botar alguém de zero carbo? Isso é humanamente impossível na minha cabeça. Ninguém vive mais do que 6 horas sem carbo. Eu não consigo, praticamente. Até porque, digamos assim, pela lógica, né, não existe nenhum alimento. Porque Não, todos os alimentos têm, lógico. todos os grupos alimentares, né? Tem que ter todos os algum nutrientes. tipo, lógico. Tem um que é predominante, né? Lógico. Mas não existe assim uma alimentação zero carbo. Tem a ver com índice glicêmico, tem a ver com aquele potencial de converter aquilo numa glicose viável para o teu corpo. Existe uma série de variáveis que não são fáceis e que, se a gente ficar aqui discutindo numa linguagem muito técnica, ninguém vai entender o que a gente está falando e não vai adicionar nada. Aquilo que as pessoas realmente querem em meios de divulgação de informação como esse que a gente está fazendo aqui. Então, acho que a maior mensagem que a gente pode dar é: cuide da alimentação, faça atividade física diária, se possível, se não, pelo menos dia sim, dia não, e durma muito bem. Esse é um ponto. Como é que eu consigo dormir muito bem? Não fica no celular antes de dormir, desliga dessas coisas digitais, tem um ambiente escuro, silencioso para dormir. Basicamente, você vê que são coisas do dia a dia, que qualquer um pode fazer, não são básicas, coisas difíceis. Aí você vai dormir bem. Se você dorme bem e acorda bem, naquele dia tu vai fazer leg press com 600 quilos, como nosso amigo Neto está fazendo. Você vai fazer agachamento com 220 quilos nas costas em sequência suicida, mas só se você tiver dormido bem, se tiver se alimentado bem, porque o personal, ele até vai te ajudar em um momento específico da execução, mas quem está fazendo ali é você. E aí entra a pergunta que você fez. Se eu não estiver bem, o que vai acontecer? Na hora do movimento complexo, multiarticular, alguma coisa vai falhar. E aí você vai torcer um ligamento da coluna, você vai romper um ligamento do joelho, você vai romper um tendão, você vai rasgar a musculatura ou coisa até pior. Perfeito. Essa, basicamente, eu acho que a mensagem que a gente pode passar, não tanto a grosso modo, mas de uma forma bem educativa, porque todo mundo pode fazer, é isso. Cuide da sua alimentação, não é ficar sem comer e nem comer demais, é comer com qualidade, né? Me permite só uma última observação em relação à alimentação. O mais importante é entender o que o teu cliente gosta de comer. Sim. Não adianta tu passar uma dieta com aveia, com brócolis e com azeitonas, Perfeito. se o cara não gosta disso. Se ele Doutor, não tem condições... Um ponto assim, que é um dos pilares do nosso trabalho, é justamente esse. Assim, a gente acredita que a alimentação não é só nutrientes. Ponto. Por quê, né? Existe uma questão cultural, emocional. Então, o alimento, a relação do ser humano com o alimento, ela vai muito além de nutriente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, normalmente, o cliente que nos procura, né, ele justamente está fugindo do trivial. Tem pessoas que gostam, respeito. Se você come carne moída com macarrão e um brócolizinho e consegue comer aquilo durante 30 dias, sem mudar, sem variar, tudo bem, você come dessa forma, respeito. Cada um tem a sua forma de se alimentar. Mas normalmente os clientes que nos procuram, justamente eles não gostam de comer assim aquele trivial, como se você tivesse a gente até é uma expressão assim, talvez um pouco forte, né? Mas a gente chama até, parece às vezes o alimento ele tem até assim um aspecto de ração, sabe? Uma coisa assim sem graça, sem vida, que você olha, e comida é visual, é sabor, Exato. É cheiro, né? Tem toda aquela experiência gastronômica, então a gente gosta de proporcionar isso, alinhando as duas coisas, né? O nutriente, mas também tem a experiência do alimento, Claro. O sabor do relacionamento com a comida. Então, Isso a gente pode levar até para o treinamento, né? Por exemplo, normalmente quando às vezes também tem alguns clientes que nos procuram nas academias, os professores de educação física, eu quero sair da mesmice, eu estou estagnado, eu quero um protocolo de treinamento diferente. Às vezes ele não entende, né, que o exercício está muito além do que só puxar e empurrar. Tem toda uma fisiologia, uma mecânica, uma biomecânica por trás, né? Por exemplo, o cara se lesiona porque ele se movimenta mal. Um exemplo, ou ele está sobrecarregado.
Ele vai lá com o ortopedista, com o patologista, vai fazer todo um estudo, toda uma avaliação, que a gente também faz um outro tipo de avaliação, que é, por exemplo, uma avaliação postural, né? No caso de movimento, a gente vai ver desequilíbrios musculares e aí a pessoa entende como é que esse mecanismo fisiológico funciona ali por trás. E até os ajustes, né, Lucas? Porque Sim. vendo assim na prática, né? Eu passo para ele às vezes determinadas demandas, assim, a gente está seguindo um planejamento que ele colocou lá. Mas aí eu digo para ele, pô, Lucas, dessa forma aqui eu não consigo fazer, não estou conseguindo fazer. Por exemplo, um cardio. Ele programou um cardio para eu fazer de uma determinada forma. E eu tentei fazer daquela forma e não consegui. Tem como a gente fazer diferente? E aí a pessoa vai buscando e vai adequando a cada pessoa. Costumo dizer que a musculação bem feita ela é pior do que cardio. Uma musculação sem intervalo, ou com intervalo muito curto, que te mantém no ritmo cardíaco acelerado por muito tempo, é pior do que correr na esteira. É pior do que correr na esteira. Você vai ver o cara sair, por exemplo, o homem gosta muito do supino, né? O homem, não, porque o supino, porque tem muita força e tal, para levantar aquele peso que a gente chama de pull-up, né? Ok, beleza, vai lá. Levanta o peso que você quiser. Mas aí, eu vou botar 50% a 60% apenas da tua carga, vou diminuir o teu intervalo entre uma série e outra para 20 segundos, que é o tempo só de tu recuperar o fôlego, e tu vai me fazer de 10 a 12 séries. Quanto você quiser, pode ir até a falha, vamos dizer que foi até a falha, eu vou fazer 12 de 12, que é um número fácil, tipo 12 repetições, 12 séries. Se tu fizer só isso, nesse dia, só isso, só supino, eu te garanto que tu levanta e não quer nem conversar mais com o teu personal, tu quer ir embora. Não quer mais nem olhar para a cara puxado, dele. Né? Dia seguinte tu vai estar todo inflamado, todo dolorido, ou seja, um exercício, um grupo muscular, um dia. Já te deu esse resultado. Ou seja, um método de treino avançado, né? Intenso. Hoje em dia eu estou usando o Drop Set com o Bruno, né? Que é um método bem parecido com esse método, muito bom. E onde ele sai completamente desgastado. Né? Bem puxado. Drop Set é bom, mas tu só faz com um parceiro. Do lado, porque é perigoso. Tem que ter o cara para ir tirando e tal. Dependendo sozinho, até do exercício. Você não faz, não. É horrível. E particularmente no sábado é um dos treinos onde o Bruno mais rende. Ele consegue treinar praticamente o corpo todo, porque é o dia que ele consegue dormir melhor, devido à demanda dele. E não existe, assim como o alimento, um componente mais anabólico do que o sono. Né? Se a gente dormir pouco, essa coisa da medicina multidisciplinar, eu estava lembrando de uma coisa. A primeira vez que eu ouvi falar sobre fisiologia do exercício na vida foi na faculdade de medicina, segundo período, fisiologia, e o meu professor de fisiologia era um professor de educação física, Dr. Cleixe Mendonça. Então, para você ver que até na nossa formação já é multidisciplinar. Professor de medicina não é médico, pode ser um profissional de educação física, um psicólogo, um fisioterapeuta. Então, essa coisa do cara achar depois que ele vai carregar o mundo sozinho nas costas e que ele vai fazer tudo sozinho... Isso não existe. Isso não existe. E na parte do esporte, aí eu não digo só a medicina. A gente tem medicina, a gente tem a nutrição esportiva, a gente tem a fisioterapia esportiva. Belly esteve comigo num simpósio de fisioterapia esportiva, e aí quando você senta com os caras que são fisioterapeutas do esporte, você vê que é tudo diferente. O raciocínio dos caras é outro, as pesquisas que eles desenvolvem é tudo virado para uma outra ótica. E é isso que a gente traz para os nossos pacientes. Ah, mas eu trato de velhinhas com 80 anos. As velhinhas de 80 anos, dependendo da abordagem que você fizer, vão começar a ter uma rotina de hidroginástica, de pilates e até de academia, que hoje é muito comum, que vai entregar para ela aquilo que ela pode fazer naquela faixa etária. Perfeito. E a melhor forma de você, por exemplo, prevenir a osteoporose não é tomando hormônio, é fazendo atividade física. O osso ele responde à carga. Se você não coloca carga, ele vai perder massa óssea. Então, bote carga que você não perde massa, independente do teu hormônio. Sim. Entendeu? Músculo, quando que eu perco o músculo? Quando eu não dou carga. Se eu não der carga, eu perco o músculo. Não é que eu perco o músculo. Fibra muscular não morre, a não ser por uma patologia como rabdomiólise, por exemplo. Mas ela atrofia, ela perde água, ela perde volume, ela diminui de tamanho. Então... por que é tão importante ganhar? Eu vi há 2 dias atrás um recorte de um podcast em que uma fisiculturista famosa, mulher, dizia assim,
O segredo para o bom resultado, para a vida toda, é ganhar massa muscular. Quanto mais massa muscular você tiver, mais saúde você vai ter. E aí eu lembrei que há muitos anos atrás eu estava de plantão, eu já era ortopedista, assim, quase recém-formado, eu estava na Unimed ainda de plantão naquela época. E aí eu fiz um pico hipertensivo, por algum motivo, possivelmente de causa emocional, à época. E aí tinha um cardiologista, eu conversei com ele, ele olhou para mim e disse assim, posso te dizer já de antemão o que tu tens que fazer? Para com esse negócio de musculação, de ficar grande, de ganhar massa, porque é isso que está aumentando a tua pressão. Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu disse, será? Esse cara sabe que ele está o cardiologista e um dos mais conceituados da cidade. Tudo bem. Ao invés de fazer o que ele me disse, eu adaptei. Eu fazia muito lifting naquela época, então eu levantava 260 quilos de levantamento terra, eu fazia leg press com 800 quilos. Era isso que estava me estressando e me forçando demais. Quando eu diminuí essas cargas, continuei no lifting, mas aprendi que o meu corpo tinha um limite um pouco mais abaixo que aquilo, eu controlei a minha pressão. Só manipulando a atividade física. Só isso. E aí, quando eu vi ela dizer isso, eu digo, opa, mudaram. Finalmente está se dizendo o que realmente acontece. Eu não estou preocupado com peso. Eu não me preocupo se o neto, por exemplo, que me acompanha, daqui a 2 anos, estiver pesando o mesmo peso que ele tem hoje. Ele não está acompanhando com a gente para perder peso. Ele está acompanhando com a gente para mudar medidas. Ele está acompanhando para trocar a tal da massa de gordura pela massa magra. Desculpa. Então, esse raciocínio que a gente traz há muitos anos e que as pessoas às vezes demoram a entender, é que é o mais importante. Tira a balança do banheiro, porque a balança não é o teu parâmetro. Não me interessa se você já viu o tamanho de um músculo, de 1 quilo de músculo, de 1 quilo de gordura. Pesa. É quase 3 vezes o volume, né? Então é isso, a busca é pela massa muscular sempre. E como que eu ganho massa muscular? Repouso, boa alimentação e atividade física. É perfeito, doutor. Não tem outro caminho. Pegando o gancho nisso que ele disse, até para ti, Bruno. O Bruno é um cara alto e é um cara pesado, certo? Isso. Eu sou um cara baixo, mas particularmente sou um cara pesado. Mas o que acontece? Qual é a diferença? O senhor falou sobre osteoporose, né? Existem células ósseas, osteócitos, osteoclastos, osteoblastos, por isso osteoporose, o grupo ósseo. Quando a gente treina, faz treinamento de força, a gente aumenta essas células ósseas musculares, osteócitos, osteoclastos, osteoblastos. E isso muitas das pessoas acabam esquecendo de explicar, não falam às vezes, né? Isso é muito importante, porque isso evita e previne a osteoporose, a osteopenia, né? E isso também gera um aumento de peso e nada tem a ver com a gordura. Às vezes a pessoa treina e ganha peso. Exato. Né? Por exemplo, eu peso mais de 10 quilos acima do meu IMC, mas meu percentual de gordura é baixo. E isso é ótimo, isso é excelente. Isso serve para ti também. O doutor falou sobre medidas e circunferência. Isso que é o mais importante, porque o exercício ele não aumenta a gordura, muito pelo contrário, ele só diminui, porque ele usa essa gordura como fonte de energia. Né? Até o meu peso, né, Lucas? Desde que a gente começou, ele é o mesmo. Eu venho mantendo, só que bom. Venho aumentando a massa muscular. Isso, né? Mas isso é bom. Eu venho mantendo o peso total e o percentual de gordura vem. Mas só diminuindo. Né? E isso é muito bom, isso é muito importante. Né? E isso é muito importante que as pessoas entendam. Por exemplo, às vezes as pessoas fazem dieta em déficit calórico. Em algumas pessoas, né? Em alguns casos. Isso é o que a gente chama de individualidade biológica. A pessoa faz uma dieta em déficit, por exemplo, que ela vê na internet, sei lá, 0 carbo. Aí o que acontece? Em vez dela emagrecer, ela engorda. Aí ela fica, aí a gente vai ver. Ela come de qualquer jeito. Não, aí ela faz o dia do lixo. Aí faz o dia do lixo, pra piorar. Cara, né? Faz tudo errado durante 6 dias. Aí quando ela acha que está acertando, ela está errando de novo. Isso. Então o grande problema das dietas restritivas, primeiro que elas não deveriam nem existir. Essa é a primeira coisa. Sim. E a segunda coisa é que o teu corpo ele é muito mais inteligente do que você. Pensa, né? Ele pensa por ti. Então não tenta enganar ele que tu não vai conseguir, mas ele vai dar um jeito de se adaptar a essa rotina que você colocou para ele. Então esquece. Ou você engana ele de vez em quando e muda essa rotina, ou o teu resultado vai ficar num platô por muito tempo. Sim. Ou tu engana mudando a rotina de atividade física, uma forma de dar uma cutucada,
ou mudando a rotina alimentar. Né? E aí, esse dia do lixo, isso é uma coisa muito... Meu Deus. Fora o estresse, né? O esforço vai todo pro lixo. Né? Vai todo pro lixo. Quer ver só outro detalhe? Tomar uma pílula de anti-inflamatório, por exemplo. Tenho muito isso no consultório. O cara chega lá e diz assim, doutor, eu fiz um treino assim, porra, fiquei todo doído no dia seguinte, aí eu tomei só uma pílulazinha. Irmão, essa tua pílulazinha matou 2 semanas do teu treino. Ah, mas por quê? Esse processo inflamatório que constrói teus tecidos. Se tu não quer que ele aconteça, não treina, porra, não vai. Simples assim, né? Controla a dieta, dorme e só. Porque se tu for treinar e treinar do jeito certo, tu tem que sair de 4 da academia, senão tu não treinou. Se tu não estiver inflamado 2 dias depois, ou no dia... Isso também é uma coisa que varia muito. Tem gente que inflama logo depois, tipo, no dia seguinte, na hora de acordar, já está bem dolorido, e tem gente que vai fazer isso 48 horas depois. Esse cara das 48 horas depois é o que eu normalmente quero. E é por isso que eu convenciono deixar 72 horas entre um treino e outro. Para regenerar esse tecido por 3 dias, pelo menos. pelo treino intenso, né? Treino intenso. Não, tem que ser intenso, não tem treino leve. Sim. Se tu vai para academia para treino leve, não vai. Não vai, porque não vai ter resultado. Ah, hoje eu não estou bem, não dormi, eu estou sentindo assim que o meu cortisol tá alto, fica em casa, pô. Vai assistir Netflix. Né? Vai assistir Netflix e ganha potencial de reserva para no dia seguinte chegar lá mordendo a nuca. Aí, ok, beleza. E outra coisa, falando sobre rapidinho, só para finalizar essa parte de dieta restritiva, as pessoas normalmente ficam muito estressadas e elas não sabem por quê. Tem pico de ansiedade, né? Às vezes tem aquela fome emocional. O que acontece? Para a gente ter energia, a gente precisa de alguns hormônios também. Né? Não só o carboidrato e a glicose, como a adrenalina, noradrenalina e cortisol. Quando a gente faz uma dieta muito restritiva e quando a gente treina também, que é um outro ponto, principalmente à noite, esses hormônios dão um pico muito alto na corrente sanguínea, então a pessoa fica muito mais acelerada. E são hormônios extremamente catabólicos, ou seja, eles consomem muita energia. E logo, se a pessoa come pouco, dorme mal, é estressada, é ansiosa, a tendência dela ganhar sobrepeso e perder massa muscular é altíssima. Entendeu? E falando sobre o treino realmente é isso. É sobe pressão, desce pressão. Sobe frequência, desce frequência. Glicose vai sendo depletada do começo ao fim. Isso é treino. Sim. A gente pegar um sistema fisiológico, interpretar e gerar estímulo através do exercício. Doutor, se eu tiver uma mensagem para deixar assim, um resumo final, né? O senhor já bateu bastante naquela questão dos 3 pilares, né? Descanso, exercício e alimentação. Tu teria algo complementar para deixar aqui ao final da nossa programação? Acho que o mais importante tem sempre que ser a busca pela felicidade própria. Não queira fazer os outros felizes. Trabalhe sempre em cima daquilo que vai te deixar feliz. Isso é o que eu falo sempre. Não adianta você fazer a dieta e ter uma rotina de atividades porque a tua esposa quer. Ou porque o teu pai disse que precisa. É preciso que você queira fazer. Tudo que a gente faz para o nosso próprio ganho, dentro daquilo que a gente mesmo cria como perspectiva, entrega um melhor resultado. Porque somos nós mesmos que estamos buscando por aquilo. Então, a mensagem final é sempre muito complicada, né? Porque esse assunto ele é muito amplo. E é muito amplo, né? Muito amplo. A gente ia ter que ter 10 dias de discussão aqui para a gente poder botar tudo em dia. Mas eu acho que os 3, a identificação e principalmente o entendimento de que esses 3 pilares são o que há de mais importante para a qualidade de vida e principalmente para potencial físico estimulado, o entendimento de que a alimentação, a prática de atividade física, não é atividade esportiva, isso é uma outra confusão. Ah, mas eu não gosto de esporte, eu não gosto de academia, então vai caminhar na rua. Não tem problema. Entendeu? Vai caminhar na rua, vai levar teu filho na escola andando, sobe para o teu apartamento no prédio pela escada e não pelo elevador. Isso é uma atividade física. Não precisa ser levantando peso, não precisa ser correndo atrás de uma bola. Se você não quer, muda apenas algumas coisas durante o dia e coloca o teu corpo, coloca essa máquina complexa chamada corpo humano para funcionar de uma forma mais ativa. Se você fizer só isso, tu já vai potencializar a tua necessidade calórica, a tua conta calórica do final do dia já vai se alterar para baixo, e aí tu vai entender
que você precisa comer mais, teu corpo vai pedir por isso. Então, entendendo que esse tripé de alimentação, atividade física e repouso precisam estar sempre caminhando muito juntas e em equilíbrio para que você tenha um bom resultado. Mas mensagem mesmo que eu passo é: entenda o seu próprio corpo, até porque ninguém vai conseguir fazer isso para você. Nem eu como médico do esporte, nem você como educador físico, ninguém. Ninguém vai te dizer como tem que ser. Aprenda a escutar o seu corpo todo dia. E se você sente que naquele dia 1 hora de academia não vai render, simplesmente não vá. Porque você trabalha, você não é atleta, você não vive disso, você usa isso para ter saúde. Se você usa isso para ter saúde, você tem que ter cuidado e ouvir o teu corpo. E o teu corpo vai te dizer: olha, hoje vai que eu estou na ponta dos cascos, hoje eu levanto 500 quilos se você quiser. Hoje não vai, porque a gente não está bem, hoje eu fui tomar banho e senti que não estou legal, que se eu for... Não vai. Então a mensagem é essa: olhe sempre para dentro de você próprio, entenda como o seu corpo está funcionando naquele dia e faça aquilo que ele te permite fazer. Não queira fazer além, porque aí você vai se lesionar e aí você vai chegar no médico do esporte com o que há de pior, que é uma lesão já instituída, muitas vezes até com indicação para tratamento cirúrgico. E aí você bota no lixo 6 meses de treinamento. Portanto, escute seu próprio corpo. Essa é a mensagem final. Perfeito. Você quer comentar alguma coisa? Perfeito, doutor. Para finalizar, eu quero agradecer, né, a você, doutor, por nos trazer tanto conhecimento, por você, Bruno, mais uma vez, por toda a equipe que está aqui, pelo Jacó, por esse espaço incrível, pela disponibilidade. E que as pessoas entendam, né, que a medicina do esporte, o exercício, não é só para profissionais, é para todos, amadores ou não. Perfeito. Agradecer a Deus pela oportunidade aqui de ter esse bate-papo, né, que eu acredito que vai acrescentar, vai agregar bastante para as pessoas que vão nos assistir posteriormente, né? E agradecer aqui pelo Dr. Rafael ter aceito o nosso convite, de vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Fiquei muito feliz mesmo com o seu... E sábado, 16 horas, só vocês mesmo. No sábado, sem falar que o treino de hoje começa às 16, vai ser às 17 hoje. Finalzinho da semana já cansado, né, doutor? Muito obrigado mesmo. Não, foi um prazer, irmão. Foi um prazer. É sempre um prazer. Sempre que vocês quiserem, a gente está à disposição. Perfeito, doutor. Perfeito. Obrigado a todos. Abraço. Ótimo.